Bem-vinda, amada alma, a mais um episódio do podcast Algo Entre Nós, porque se tem alguma coisa aí dentro te apertando, a gente vai liberar para depois dar um laço lindo, aquelas que não cansa de ser brega. Vamos lá, vou trazer uma frase linda do Mário Quintana para enlaçar seu coração. O amor não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. E é com base nisso que eu quero te contar uma das grandes armadilhas que acontecem na vida de mulheres que estão investindo em terapias convencionais e holísticas, tentando se sentir melhores, tentando ser mais inteligentes emocionalmente, para então viverem um amor real e recíproco. Antes, deixe-me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis no programa Renovação, 7 semanas de uma mentoria para as mulheres que querem quebrar, romper, se libertar do ciclo de frustrações amorosas para começarem uma nova relação, se sentindo verdadeiramente amadas e seguras. O assunto de hoje é sobre o casulo do autoconhecimento. Depois de tanta consciência, seus padrões de relacionamento ainda estão impedindo a sua metamorfose, amada alma. Esses dias eu estava observando os animais do jardim aqui da minha casa e eu me lembrei das aulas de biologia da escola, né? Que eu amava, inclusive, e me peguei pensando em como é que é muito sofisticado o processo de transformação de uma lagarta em borboleta. Primeiro, de dentro de um ovinho nasce a lagarta. Enquanto ela é uma lagarta, o único trabalho dela é comer folhas e reservar energia e crescer. Quando já existe uma reserva suficiente de alimento, a lagarta para de comer, encontra um lugar seguro e torna-se uma pupa. Uma pupa, e aí ela se protege dentro do casulo. Nesse interior do casulo, grande parte do corpo dessa lagarta é atacado pelo mesmo tipo de suco ácido que é usado para digerir a comida ingerida na fase de lagarta dela. E aí os tecidos vão sendo destruídos de dentro para fora. Algumas células são como células tronco no nosso corpo humano, que podem se transformar em qualquer tipo de célula. Então, elas permanecem adormecidas nessa fase da lagarta e são justamente essas células que se tornam partes muito importantes dessa futura borboleta. Para isso, elas passam por um processo bioquímico, construindo ininterruptamente um novo coração, novos músculos, sistema digestivo. E a saída desse casulo, é claro que requer muita energia, mas não é dolorido para a borboleta. Uma série de movimentos que ela faz ritmados, força a pele velha contra uma direção oposta da cabecinha ali dela, e os movimentos são fortes e pontuais. Então ela não sofre para sair, ela sai com estratégia. E o tempo de transformação, né, para essa metamorfose acontecer, é bem variado em cada espécie, mas é muito mais curto do que a gente imagina. 4 semanas, às vezes, nas espécies mais sofisticadas, digamos assim, e 4 dias nas mais simples. E assim que a borboleta provoca as rachaduras no casulo, ela realmente se liberta e pronto, acabou sua metamorfose, ela expande as suas asas. E eu vou te contar agora o que aconteceu quando eu estava no casulo do autoconhecimento. Muitas mulheres que são como eu, né? Minha história, contei aqui num dos episódios, depois vocês veem lá. Mulheres determinadas a se autoconhecerem, que investem um monte em terapias holísticas e convencionais, porque tem algo que as perturba e faz elas quererem ir atrás para resolver. No meu caso, eu era apontada desde a pré-adolescência como uma rebelde agressiva, entendeu? Eu era diferentona, eu era do caminho do contra, porque eu defendia muitos meus pontos de vista, principalmente porque na infância, pelo modo como eu entendi, interpretei
que os meus pais me tratavam, fazia com que eu me sentia rejeitada, me sentia agredida, me sentia desvalorizada, não me sentia à vontade. E eu não sentia que nem meu pai nem minha mãe me amavam de verdade. Inclusive, eu achava que eu era adotada, vivia perguntando isso. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Mas a criança, quando não é bem informada, não sabe direito. E aí eu cresci achando que eu era errada. Irritada demais, agressiva demais, geniosa demais. E por isso que ninguém ia me amar de verdade. Em nenhum momento da minha história. A não ser que fosse sorte, entendeu? Então, é claro, eu acreditava, mas eu romantizava muito um amor verdadeiro existir. E foi então que em 2013 eu comecei a investir em várias terapias, técnicas de cura, autoconhecimento, espiritualidade. E eu fazia isso ao mesmo tempo, ou uma seguida da outra, na mesma semana. Eu vou citar algumas aqui, porque provavelmente você também já passou por elas. Fitoterapia, cristaloterapia, reiki, realinhamento energético, passe em centro espírita toda semana, tarô, Access Consciousness, Theta Healing, EFT, mesa radiônica, sagrado feminino, acupuntura, medicina chinesa, psicóloga. Eu vivia mês após mês aí encontrando um defeito meu que me fazia pensar demais. Eu me lembro de uma época de muito sofrimento amoroso em que eu passava assim com mais de 4 profissionais numa mesma semana. Eu repetia para cada um os erros que eu cometia no meu relacionamento com os meus pais, nos meus relacionamentos com as pessoas que eu estava tentando fazer evoluir alguma relação. E eu fui sim uma dessas mulheres que fazem anos de terapias variadas com o objetivo de se tornarem seres humanos melhores. Eu lembro de um dia específico que eu saí chorando da minha psicóloga com um nó na minha garganta, uma raiva misturada com pena de mim mesma, mas mais uma vez eu realmente vejo hoje que eu tava repetindo toda a merda sem saber pra onde ir. E aí nesse dia eu liguei pra Luli, uma amiga minha, aquela típica amiga na época que você liga toda vez que você leva uns tapas na cara da vida, ou de terapeutas. Pois é, me culpei, achei que eu era errada, que eu não tinha cura, que eu não tinha solução. Eu achava que realmente nenhum profissional ia dar conta de mim. E eu não tinha mais paciência nem comigo, nem com as pessoas me dizendo o que eu tinha, o que eu não tinha que fazer, porque na verdade elas nem diziam, né? Eu queria que elas me dissessem e elas, né, queriam que eu achasse sozinho o caminho. Então, eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu vou te dizer que essa foi uma das piores ilusões que eu já me prendi. É a ilusão de achar que adquirindo consciência sobre mim, eu iria saber como resolver. Na realidade, chegou um momento em que quanto mais eu me autoconhecia, mais eu sentia agonia e desespero por não saber o caminho que eu tinha que seguir, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que deixar de fazer. Eu só queria que alguém me falasse. Eu me desvalorizava pensando que eu realmente não tinha solução, que eu era uma farsa, que eu era um fracasso. Fora que o quanto me frustrava eu ter investido tanto dinheiro, tempo, confiança em ferramentas que, claro, me melhoraram, mas não solucionaram a questão profundamente como eu gostaria de uma vez por todas. Não queria ficar pagando, em vez de eu poder ir no Egito, eu tinha que ficar pagando terapia. Aí eu acabei ficando mais tempo do que o necessário dentro desse ácido do casulo. E esse ácido agia em mim, ele acabou me corroendo por dentro, dissolvendo a minha alegria, dissolvendo o meu prazer de viver. Com tanto autoconhecimento, eu acabei virando mestra em juntar provas contra mim. Aí agora não pensa você, amada alma, que os meus relacionamentos melhoraram. Não, tá? Não. Eu mesmo determinada a me curar, eu continuava atraindo pessoas que me machucavam. Pessoas confusas, pessoas indisponíveis, pessoas que me rejeitavam, pessoas que me davam migalha de amor. E isso acontecia porque eu atraía as pessoas que reforçavam tudo isso de ruim que eu tava vendo em mim. E aí quando eu descobri que eu fiquei mais tempo do que eu deveria no casulo do autoconhecimento, eu pensei em quantos anos eu perdi me sentindo presa em mim. Eu tentei me consolar com aquela frase, é errando que se aprende, né? Agora eu tô aqui pra te mostrar. Pra você não ter que passar pelo que eu passei, porque é chato. Quais os exatos movimentos você pode fazer para você não ter que passar por isso e conseguir se tornar uma borboleta rapidamente, conquistando o seu destino.
sabe? A sua felicidade, a sua realização no amor, na sua vida amorosa. Seja porque você quer envelhecer com alguém legal do lado, seja porque você quer uma pessoa aventureira para viver a vida com você, ou porque você quer formar família. Geralmente as mulheres que vivem sob efeito do ácido de seus casulos há muito tempo, elas contam as mesmas histórias, né? Trocentas vezes. Um exemplo, começam a falar de tudo que foi ruim no relacionamento para um monte de pessoas. E aí a maioria fica repetindo as questões para elas se ouvirem, se convencerem de que tomaram a medida certa. Então elas vão analisando várias possibilidades para chegar na grande verdade, sabe? Por trás de todos os acontecimentos. E aí, é claro, isso vira um quebra-cabeça viciante. E muitas mulheres, assim como acontecia comigo, fazem isso porque involuntariamente elas procuram achar sentido em tudo, racionalizar as dores na tentativa de elas doerem menos. E eu insistia em analisar a mesma história por meses, lá nas minhas terapias, para achar um sentido em tudo que aconteceu. Tentava encontrar o erro, entendeu? O caça-erro. Então, eu vou te falar já uma coisa aqui. Tentar viver relacionamento saudável dessa maneira é realmente um engano, porque essas mulheres acabam se especializando em ficar remoendo e reclamando. E aí, vamos pegar a etimologia da palavra reclamar. Reclamar de novo, tá? E mais, tá? Presas nesse casulo, sem nenhuma luz, elas se sentem de fato perdidas, confusas, perdidas, não sabem o que fazer. Como começar? Então, viver nesse casulo do autoconhecimento, ao invés de só passar por ele, é focar no ruim e não ir para o caminho da liberdade. E isso é uma grande armadilha, sim, porque ficar falando dos problemas, como diz Einstein, né, com aquela frase dele de não adianta você querer resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Não garante soluções exatas. E a probabilidade dessas questões se repetirem não diminui. Então o foco fica no que é ruim, no que você não está conseguindo fazer. E é claro que você deve entrar em contato com isso, mas chega no momento que fica urgente você sair dali com ações práticas, ao invés de continuar na manutenção semanal ali do fundo do poço. E isso acontece porque palavras têm poder. Elas edificam, elas destroem. E como diz Mahatma Gandhi, nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações e essas ações repetidas se tornam hábitos. E estes hábitos formam os nossos valores determinam o nosso destino. Linda essa frase, né? E quando uma pessoa passa por uma sensação ruim ou traumática, e aí ela vai contar essa situação, ela acaba sentindo outra vez, os efeitos ruins daquele momento, né, em que o corpo dela viveu aquilo. Quanto mais você fala, mais você reforça. Então, a prova de que ficar fazendo isso nos impede de atrair e nutrir um amor verdadeiro, que foi o que aconteceu comigo também, é que todas as mulheres que foram menturadas por mim estavam passando tempo demais no casulo do autoconhecimento, tiveram o mesmo resultado. Me procuraram por quê? Porque estavam atraindo pessoas que justamente engatilhavam elas naquilo que elas já achavam que elas eram erradas. Por isso que elas se sentiam exaustas, de repetir história. Toda vez era traída, toda vez era deixada, toda vez o relacionamento estava indo bem, do nada terminava. Elas se sentiam desempoderadas por não conseguirem mudar, mesmo fazendo anos, né, de terapias e muito dinheiro ali tentando. E aí o que todas tinham em comum? Elas não estavam fazendo ações específicas para transformarem cada questão descoberta. Para sair do fundo do poço, para sair desse casulo do autoconhecimento, é preciso fazer movimentos com força, energia e ação. É prático, não é teórico, não é consciência, é decisão e ação. Só assim a gente vai conseguir abrir as asas, sermos borboletas. Então é de fato enorme o número de mulheres que chegam falando comigo e com a minha equipe semanalmente nas sessões gratuitas, dizendo assim: Fê, eu só queria viver o amor verdadeiro, mas eu tô quase desistindo, porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que tá de errado comigo, eu não sei por onde começar. Então isso é bem típico das mulheres que estão no casulo do autoconhecimento. Elas estavam se decepcionando, buscando mais motivos para se decepcionar inconscientemente, para mostrar para elas mesmas que elas estavam fracassando.
E é claro que a gente precisa saber sobre as dores, feridas, investir em autoconhecimento. Mas só que existe um momento que é necessário abandonar esse lugar e se comprometer com uma mudança que é real. E a maioria das mulheres que eu já mentorei costuma de verdade cair nisso porque elas estão tentando viver um relacionamento que elas podem ser quem elas são, sentindo paz, prazer ao mesmo tempo. Só que elas querem parar de se frustrar. Enquanto elas tentam se sentir amadas e seguras e estando numa relação de médio e longo prazo. Então, a maioria quer construir uma família estruturada, emocionalmente saudável, que elas, inclusive, não tiveram. Então, você já reparou, leu em algum lugar que todo ser humano quer se sentir amado? Eu sempre me lembro de uma frase da Ella Fitzgerald, que ela fala assim: o que todo mundo quer mais do que qualquer coisa é ser amado. E eu acredito que, de verdade, o amor é o maior combustível e o maior ensinamento da nossa vida na Terra. Por isso que eu decidi trabalhar com relacionamentos. Foi quando eu realmente vi a mudança que aconteceu, sem esforço, sem dor na minha vida. Né? Sem dor, assim, até esse momento doeu, mas depois não, na hora que eu comecei a fazer a coisa certa. Quando eu resolvi na raiz o que adoecia os meus relacionamentos, ao invés de ficar falando do problema. Né? Um dia uma publicitária que eu atendi me falou assim: Fê, eu tô há muitas semanas falando do meu ex de 1 ano atrás, na terapia. E eu lembro que eu até me ameacei jogar, né, da janela 2 vezes depois de brigar com ele, de tanto que ele me tirou do sério. E eu detesto porque eu sou uma pessoa que ama a vida. Então eu quero conseguir parar de ter vontade de voltar com ele. E ela se achava um erro completo, porque como é que pode ainda gostar de uma pessoa que foi abusiva com ela? Deixava ela tão transtornada a ponto dela ter que ameaçar tirar a própria vida pra fazer ele parar. Então ela estava presa nesse casulo, se esbaldando aí no monte de ácido, né, das verdades do autoconhecimento. Muito fortes, muito impactantes, muito reveladoras. E aí ajuda no ego, né? Você não sabe o que eu descobri na minha terapia hoje, que eu nananana. Pois é, ela ficava na terapia repetindo tantas vezes a questão aí de não conseguir esquecer o ex dela, de sonhar com ele, de falando tudo de ruim que ele fazia várias vezes repetidas, como se o caminho fosse para esquecer, fosse realmente entender por que ela gosta dele, por que ela aceitou isso, por que ele fez aquilo. Na verdade, o que acontecia, vamos falar às claras, é que ela manifestava isso na vida prática dela. Ela traía de novo um homem que deixava ela sempre na pior versão. E aí, de fato, vamos lá, que homem você acha que era esse? O próprio ex, que não largava do pé dela, nem mudando de país. Então, assim, fica um pouco complexo conseguir superar término e ir para a próxima rodada. Você concorda comigo? E demorou um tempo para eu entender que eu estava muito mais tempo no autoconhecimento do que eu devia. Bastante, né? Mais de 8 anos. E eu já tinha produzido ácido o suficiente para conseguir atrair, né, e nutrir um novo relacionamento me sentindo amada e segura. E é por isso que eu me sentia fracassada, porque eu não conseguia. Então eu quero te dizer, amada alma, que você nunca vai conseguir se tornar uma borboleta se você continuar dentro do casulo. Da mesma forma que você nunca vai conseguir mudar o tipo de relacionamento que você vive se você continua só se autoconhecendo. A metamorfose só acontece quando você abre as suas asas e realmente você sai do casulo, levantando o voo para onde você quer, para o relacionamento que você quer. Isso porque, de fato, não é o autoconhecimento que te cura, e sim a autocura. Você usa a sua consciência para se autocurar, porque ninguém vai fazer por você, só você. Mas você precisa saber o que fazer, concorda? Então, o autoconhecimento é o passo 0, mas não é a transformação. O Leonardo da Vinci fala: saber não é suficiente, a gente deve aplicar. Estar disposta não é suficiente, a gente deve fazer. E é isso, concordo absolutamente. Então, é importante pensar assim: quais são os passos para se libertar desse casulo do autoconhecimento e chegar no ápice da metamorfose? Você precisa escolher a raiz da questão que te impede de atrair e nutrir um amor verdadeiro, de viver um relacionamento. Dica: você vai ver que tudo que você passa de menos do que plenitude, menos do que coisas maravilhosas em todas as áreas da sua vida, provém dessa mesma raiz adoecida. Depois dessa consciência de que raiz é essa, onde é que está a origem de tudo que você está vivendo agora, que provavelmente está na sua infância, do 0 aos 13, do modo que seus pais te trataram ou deixaram de te tratar, ou do modo como você interpretou tudo aquilo que estava ao seu redor, no seu lar.
é necessário para decisão. Uma decisão para que haja uma transformação real. Que decisão que você vai tomar, sabendo disso que você alcançou, com o seu autoconhecimento? E aí, essa decisão, ela chama por uma ação. E para você saber exatamente qual seria essa consciência, qual é a decisão e qual é a ação para o seu caso específico, você pode ir lá no meu Instagram, @fegirassol, clicar no link disponível na minha bio e ver se eu ainda tenho alguma sessão de descoberta gratuita, porque como eu ofereço de forma grátis, não tem tantas vagas assim. Então, se você quer a sua, clica lá ou vai falar comigo no inbox, porque nessa sessão de descoberta gratuita você recebe uma análise do seu caso, um diagnóstico da raiz adoecida que está te impedindo de atrair e nutrir um amor real e recíproco, e também os passos para resolver, com base em consciência, decisão e ação, como eu falei hoje aqui para você. Tá bom? Compartilha essa mensagem, esse podcast com pessoas que você acredita que tem a ver com esses temas que eu abordo aqui, e vai lá no meu Instagram, me conta o que você achou desse episódio e agenda a sua sessão de descoberta. Aproveita enquanto eu tô fazendo isso, aproveita enquanto é gratuito. Beijo no seu coração. Namastê.